Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois que você leu algo que eu escrevi, onde eu expliquei que os dons de apóstolo e profeta só existiram no início da igreja, você ficou com dúvidas sobre o pastor da igreja que frequenta. Você disse que ele diz ser profeta. E você acredita que ele esteja dizendo isso no sentido de quem profere, de quem fala da palavra de Deus. Aí a sua dúvida é, seria correto alguém hoje se intitular profeta? Bem, Efésios diz que Cristo, depois que subiu às alturas, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres, dependendo da tradução. Efésios 4, de 11 a 12. Muito bem, os dons de apóstolo e profeta realmente cessaram com a morte dos próprios apóstolos e profetas do Novo Testamento. Portanto, não existem mais. Quem disser que é apóstolo ou profeta nesse sentido, está mentindo, está se enganando e enganando outros. Restam hoje evangelistas, pastores e doutores. Portanto, não existe mais a profecia no sentido dado aos profetas do início, que era a revelação da palavra de Deus numa época onde ninguém podia dizer, bom, vamos abrir a nossa Bíblia em tal parte, porque não existia Bíblia. Eles não iam às reuniões da igreja com um livro nas mãos, como nós fazemos hoje, mas a palavra era revelada ali de primeira mão pelos apóstolos e profetas, quando estavam reunidos, ou através de cartas desses apóstolos e profetas. Hoje, qualquer cristão, quando fala da palavra de Deus, que já foi revelada e está escrita, ele está profetizando, mas no sentido de estar proferindo a palavra de Deus. Então, nesse sentido, sim. A carta aos Coríntios ensina nas reuniões da igreja que falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aí é 1 Coríntios 14, 29 a 32. Mas isso é muito diferente de alguém usar profeta como título, ou como função, como cargo, o que seria uma grande pretensão, principalmente quando diz que todos podereis profetizar. Será que todos, então, vão usar um crachá com o título profeta? É claro que não. Isso é coisa mundana, isso é coisa de gente que gosta de ser chamado de doutor, disso, daquilo. Você teria coragem de andar por aí com um crachá escrito profeta, ou apóstolo, ou qualquer título eclesiástico, para se sobressair em relação aos seus irmãos? Existe até uma seita que põe o crachá de elder, que significa ancião, em meninos de 18, 20 anos. Reverendo, por exemplo. Você teria coragem de sair por aí com um crachá, com o título reverendo? É o mesmo que você dizer, ei pessoal, eu sou reverendo, hein? Eu sou digno de ser reverenciado. Reverendo é Deus. Jesus criticou duramente os clérigos judeus e deixou bem claro que essa distinção entre clérigos e leigos não deveria existir entre os seus discípulos, os quais seriam todos chamados simplesmente de irmãos. Ele disse, e fazem, falando dos fariseus, dos religiosos da sua época, dos líderes religiosos, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Você já deve ter visto isso no sistema religioso, não viu? Aquelas cadeironas grandes que eles colocam para os homens mais proeminentes da igreja sentarem lá na frente. Você já deve ter visto isso. Um trono para o pastor sentar no meio do palco. Viu isso ou não? O Senhor Jesus continua dizendo, vós, para os discípulos, vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque só um é o vosso mestre, a saber, o Cristo.
e todos vós sois irmãos. Mateus 23, de 5 a 8. Não se engane, a carne, e principalmente a carne religiosa, sempre irá querer ser alguém, e principalmente alguém mais distinto, mais elevado do que os seus irmãos. Por isso a religião cristã emprestou do judaísmo, estou falando religião cristã, a cristandade, emprestou do judaísmo a noção da divisão da congregação entre clero e leigos. Os clérigos ficam lá na frente, os leigos ficam sentadinhos, comportados atrás. Os monges da Idade Média não tinham alguém em posição elevada entre eles. Porque isso iria contra, a própria filosofia monástica de igualdade em que eles viviam nos mosteiros, Mas a carne dá um jeitinho. Eles diziam que eram todos iguais entre si e por isso ninguém levava um título que o diferenciasse de seus irmãos. Porém, como o ser humano sempre arruma um jeitinho para tudo, eles acabaram adotando para aquele irmão que se sobressaía entre os outros a seguinte expressão: ele era o mais igual dentre os iguais. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.